E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos começar agora uma série de tutoriais de desenvolvimento de games. Nosso primeiro game vai ser um game bem simples para que vocês entendam os processos em Guinness. Vamos trabalhar com linguagem de programação pura, não vamos trabalhar com IDE ou dispositivos que facilitem o desenvolvimento. Seremos os únicos responsáveis pela criação do nosso game. O game que vamos utilizar é um que eu criei assim, do nada. O nome dele é Wizard Battle, Batalha de Feiticeiros, e vamos programá-lo em Java. Bom, a abordagem desse tutorial visa trabalhar em definições, objetos, engine, gráfico e inteligência artificial, onde nas definições aprenderemos tudo, desde o básico ao avançado, sempre explicando cada coisa que estamos fazendo. Os objetos, vamos compreender tudo que o nosso jogo possui, como cada coisa atua sobre o nosso jogo. A engine é como as coisas vão funcionar no nosso jogo, como vai ser o motor de andamento do jogo para análise das ações dos jogadores e das possibilidades que o jogador pode fazer durante o game. O gráfico, vamos ter uma abordagem superficial somente para demonstrar como são exibidas as imagens na tela. Por que disso? Porque o nosso foco neste desenvolvimento é trabalhar com a definição do objeto engine, que é a programação em si. Para futuros tutoriais, talvez trabalhemos mais com gráficos. Por fim, inteligência artificial, para que a máquina seja capaz de ganhar do jogador. Bom, a história do game é básica. Ela é uma batalha de feiticeiros, estilo puzzle de cartas, jogadores versus inimigos, e o enredo é a proteção de reino. Você, o jogador, tem que proteger o seu reino. Por que eu escolhi o puzzle de cartas? Vocês podem falar que isso está aposentado, mas para um tutorial é perfeito. Nesse tipo de game, conseguimos observar claramente os objetos, os atributos e como as coisas interagem no game. Se você acompanhar todo o tutorial, você vai sair daqui sendo capaz de desenvolver o seu próprio game e expandir o seu conteúdo. Por isso, preste atenção em cada detalhe. Cartas. Por que entre aspas? Como eu falei, isso é uma facilidade para o aprendizado. Futuramente, em outros tutoriais, podemos avançar de cartas para outro tipo de objeto. Essas cartas no nosso jogo representarão os feitiços que podem ser jogados por cada jogador. Possuem força e nível, e categorias de defesa e ataque. Jogador versus inimigo. O jogador é do Reino de Gelo, cujo nome é Kalash, a força 45,8 e o nível 2,5. Esses valores são baseados na média entre força e nível. O mesmo para cá. Valores baseados na média entre força e nível. Feitiços. Todo mundo possui 2 feitiços de defesa e 4 de ataque. Esses nomes eu que inventei, então não liguem. Vocês podem usar o nome que quiser. Eu vou usar esses para facilitação do tutorial. Cada feitiço tem a sua força e o seu nível. Nós vamos entender como isso funciona posteriormente. E o inimigo é do Reino de Lava, o nome Tabov, força 57,3, nível 2,5. A base fundamental do jogo é nivelar em nível. Vamos entender posteriormente. Existem 2 tipos de níveis globais. Níveis de vida, 1000 para 1000. Níveis de poder, 500 para 500. Essa é a barra cheia. Você começa com a sua barra de vida e de poder cheia. Quando você realiza um feitiço, você perde a força. Ou seja, por exemplo, se você realizar um Patron, você perde a força de 70. Então vai ser 500 menos 70. E níveis de vida são baseados em ataques nivelados. Então vamos ver isso posteriormente. Quando o nível de vida for igual a 0, então é fim de jogo para o perdedor. Eu coloquei esse igual aqui, não é porque está errado.
é porque igual igual é um atributo de igualdade da linguagem de programação Java. Já coloquei aqui para vocês verificarem e familiarizarem com isso. Quando eu quiser comparar, eu uso igual igual. Quando eu quiser atribuir, é só um igual. Quando o nível de poder for igual a 0, então o nível é recarregado. Vamos entender esse recarregamento de nível de poder posteriormente. O jogador nunca pode usar uma carta de defesa sem um ataque na mesa. O nunca está entre aspas, pois temos a exceção de nível recarregado. Só é possível usar 2 defesas em um ciclo de vida do nível de poder. Isso significa que, enquanto seu nível de poder estiver cheio, você só pode usar 2 defesas, não tem outra escolha. Usou as 2 defesas, você só vai poder usar de novo quando o nível recarregar. Só é possível usar a mesma carta conforme a taxa de carregamento se não houverem mais cartas a serem jogadas. Libera a com menor taxa de carregamento. Ou seja, os níveis 1, 2, 3, 4, máximo 5 representam também a taxa de recarregamento. Ou seja, se você usar uma carta de nível 2, você só vai poder utilizá-la novamente depois de 2 jogadas que foram elaboradas. Então, esse é um fator que vai ajudar na estratégia do jogo. Você tem que saber lidar com os seus recursos. Recarregando o nível. Quando o seu nível de poder acabar, o jogo vai entrar em modo furtivo. O que ele vai fazer? Ele vai pausar tudo, independente de quem você já fez, quem foi o último a jogar, e a não ser que já tenha cartas na mesa. Mas se não tiver, o jogador ele é obrigado a lançar somente uma carta de defesa. Ele tem que escolher uma carta de defesa para lançar na mesa. Se já tiver um ataque na mesa, ele tem que escolher a melhor para se defender do ataque. Se não tiver, ele tem que lançar uma defesa mesmo assim. E aí, posteriormente, o nível de poder é recarregado. Isso significa que o jogador ele vai estar exposto ao ataque do adversário durante esse recarregamento de nível. Quando você recarrega o nível, funciona como uma nivelação de poder entre ambas as partes. Regras do jogo: ataque com ataque. Como é essa possibilidade? Ambos perdem um nível de poder equivalente à força utilizada. Se o nível de ataque do jogador for maior que o nível de ataque da máquina, a preferencial é para o jogador porque ele realiza maior dano. Por exemplo, a força do jogador será de a força equivalente aos níveis anteriores mais a força do nível atual. A força da máquina do ataque será a força dos níveis anteriores com a segmentação do nível atual. Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, eu tenho uma força 20 no nível 2. Então, eu venho aqui, e faço o seguinte: 2 menos 1, 1. Vezes 100, 100. Ou seja, eu tenho 100 completos de força mais 20. Então, meu dano vai ser de 120. O mesmo caso aqui, ele está no nível 2, ele vai ter 100 completos de força mais a força 20 dividido pelo total máximo de níveis, que é 5, que vai ser igual a 4, vezes o nível que ele está. Então, ele está no nível 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 100 mais 8, 108. Perceberam a diferença? Como o nível do jogador é maior, ele vai ter um ataque de 120 e a máquina vai ter um ataque de 108. Ela vai perder ataque porque, como o nível do jogador é maior,
ele tem a preferencial e ele tem mais força a exercer. Porque quando o ataque é mais forte, você acaba ricocheteando o outro ataque. Essa é a regra que apliquei no jogo. Se o nível do jogador for menor que a máquina, a preferencial vai ser da máquina, então é o inverso do que explicamos anteriormente, então não vou nem explicar. Se vocês aplicarem o número aqui, vocês vão entender. Agora, se o nível do jogador for igual ao nível da máquina, então a preferencial é para o ataque da máquina, isso porque vai dar facilidade ao jogador de poder fazer uma estratégia e ganhar da máquina. E aí, os dois tomam dano equivalente de força, ou seja, a força dos níveis anteriores completa, que é a máximo 100, mais a força presente no nível atual. Ataque com defesa. Ambos perdem o nível de poder equivalente à força utilizada, e se a defesa for maior que o ataque em nível, ou a defesa for igual ao ataque em nível, quem defendeu não vai levar dano. E se a força da defesa for maior que a força do ataque, então eu vou ricochetear o resto. Ou seja, a força da defesa menos a força do ataque vai ser o dano que eu vou causar em quem eu defendi. Se a minha defesa em nível for menor que o ataque em nível, então eu vou calcular a força total da defesa, que são a força dos níveis anteriores mais a força do nível atual, e a força total do ataque, força dos níveis anteriores mais a força atual. Então, quem defendeu vai receber um dano da força total do ataque menos a força total da defesa. Por quê? Como o meu ataque é superior à minha defesa, eu só vou defender o que eu aguento. O que eu não aguentar vai estourar e vai se transformar em dano para mim. Vocês perceberam que o ataque, a visualização é prioritária para o jogador. Sempre vamos analisar primeiro os dados do jogador. E para o ataque com defesa, vamos sempre analisar primeiro os dados de defesa, independente se seja defesa do jogador ou defesa da máquina. A inteligência artificial. Se for a primeira jogada do jogo, então a máquina vai escolher e lançar a carta de nível médio que ela tiver. Ela vai fazer a média das cartas que ela tem e vai jogar a de nível médio. Se o jogador lançar um ataque, então a máquina vai verificar se ela possui uma carta X, porque pode ser tanto defesa ou ataque. Ela vai verificar se ela possui uma carta de nível maior que a do jogador e lançar a carta. Se não, ela vai verificar se ela possui uma carta de nível igual ao jogador e lançar a carta. Se não, ela vai lançar uma carta de maior nível de defesa. Se não, ela vai lançar uma carta de maior nível de ataque. E se não, ela vai lançar uma carta de menor nível de ataque. Então tem todas essas possibilidades. Se for uma defesa, então se existir um maior nível de ataque que a maior defesa lançada, então eu vou lançar esse ataque. Se não, eu vou lançar a carta de menor ataque. A máquina vai fazer isso porque essa é a melhor estratégia do jogo. Conhecemos isso, mas o jogador não conhece. Isso vai ser um grande diferencial. É isso aí, pessoal. No próximo tutorial, vamos aprender como tirar isso desse slide e começar a programar nosso jogo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, dá uma curtidinha e logo mais a gente se fala. Valeu! Falou!